grandes problemas de absorção de nutrientes. Esses são pacientes ou que sofreram ali uma retirada do estômago por um câncer gástrico, né? Ou uma ressecção total ou parcial do estômago, enfim. Aí já é interessante o whey hidrolisado, né? Aí essa pessoa ela vai ter uma economia de energia do organismo dela em fazer esse processo digestivo da proteína para poder utilizar. Então, são questões orgânicas, de problemas orgânicos, que daí é interessante a gente entrar com hidrolisado. Mas, para esportista, é balela, pessoal. Estudos não trazem resultados significativos e diferentes, né, melhores, resultados melhores em relação ao uso do hidrolisado comparado ao isolado, por exemplo, tá? O que eu peço para o paciente observar em relação ao whey na hora de comprar? Pode pegar do concentrado, observa o teor de carboidrato, né? Vamos pegar um que tenha mais whey, mais proteína na composição. Então, vamos pegar no máximo até uns 6 gramas de carboidrato aí na dose. Outro ponto, só proteína do leite. Tem marca que vende whey protein isolado, mais puro, e que mistura com a proteína do trigo, por exemplo. Então, observa a lista de ingredientes. Também prefiro um mais natural. Whey protein, qualquer suplemento, a gente tem que ensinar o paciente a ler o rótulo do mesmo jeito que produtos industrializados, alimentos industrializados no geral, né? Então, assim, pega uma lista de ingredientes mais curta, um suplemento mais natural, que não tem corante, né? Sabores que são de whey mais naturais é o sabor natural, né? Que não tem sabor de nada, e baunilha, né? O de baunilha tende a não ter muita coisa artificial na composição. Quanto mais incrementado o sabor, mais coisa artificial eles botam, né? Então, churros, cookies and cream, pasta de amendoim, pega lá, vocês vão ver, tem um tanto de ingredientes necessários ali para deixar saboroso. Certo, whey protein? Talvez eu não vá conseguir terminar, né? Mas daí qualquer coisa, na nossa aulinha pré-prova, na revisãozinha, eu fecho, mas daí eu não vou cobrar nada disso na nossa prova, né? A Carol colocou aqui, vamos ver. Jé, não entendi sua pergunta. Produtos não acabados. Deve estar em algum slide. Se você se lembrar, eu volto ali. Estudo utilizado BCA em atletas de resistência, concluindo que quando é feita uma dieta. Ah lá. Os efeitos do BCA na recuperação muscular são insignificantes. O que eu coloquei aí na prova, né? Na prova. Na, na aula. É exatamente isso. Vou falar sobre a creatina. Pessoal, se eu não conseguir, se eu for cobrar, tá, né, no questionário, alguma coisa referente a suplemento, vai ser até onde eu der hoje, tá bom? Na segunda-feira, daí eu fico aqui disponível para encerrar o conteúdo com vocês, se não der tempo, porque eu acho que não vai dar mesmo hoje, mas para sentido de agregar para vocês conhecimento, tá bom? Mas que é bem interessante. Mas não vai ser cobrado no questionário daí. Bom, a creatina, vamos encerrar pelo menos com ela. Creatina que a gente já conversou também, né? Que ela é bastante interessante para aqueles esportes de rápida execução, né? De explosão, porque ela é o componente, né? Que o músculo vai utilizar ali naquele momento inicial do exercício, a fosfocreatina, né? Que vai gerar o ATP de uma forma super rápida. Então, o que a gente sabe sobre ela? Efetiva em atividades rápidas e repetitivas de alta intensidade, em esportes que derivam a energia primariamente aí desse sistema de fosfocreatina, como sprinting, levantamento de peso, mas aí a creatina já não é muito interessante para esportes de endurance, de longa distância, tá? Por quê? O paciente fica mais pesado porque ela retém líquido, eles não querem ficar pesados para executar esses esportes, e ela daí não vai ter o efeito ergogênico dela, né? De dar essa disposição ali para a pessoa ser rápida durante a execução do exercício. Ah, mas é um atleta de endurance que ele está durante uma fase de periodização do treino de ganho de massa muscular. Aí é diferente. Depende muito da periodização do treino. Por isso que eu falo que tudo é relativo, né? Então, se é um atleta de endurance, mas ele está trabalhando força naquele momento, o treino dele não está focado tanto na resistência, mas está focado na força, no ganho de massa muscular, até momentaneamente eu posso usar uma creatina com ele, tá? Mas de uma maneira geral, a gente usa mais para esses esportes aí de explosão. Temos alguns efeitos adversos, né? Então, por ele ter essa questão de reter líquido, a pessoa ela vai aumentar o peso, por isso que quem é ectomorfo, né, mais magrinho, que tende a ter uma dificuldade maior de ganhar massa muscular, adora usar creatina, porque ela dá um resultado ali de inchar, né, de ficar mais fortinho, mais rápido. Precisa treinar também para isso, né? O músculo ele só responde ao estímulo.
Pode gerar cãibra, náusea e diarreia também, mas aí isso é suplementação mal feita, né? Ela é importante, a creatina, para a regeneração de ATP, tá? A gente tem que lembrar também que existe uma biossíntese endógena, o nosso próprio corpo já é capaz de fazer a síntese de creatina. A gente faz aí de 1 a 2 gramas por dia dela, tá? E para dieta normal aí de carne, né, geral, a gente consegue obter essas quantidades. Vegetarianos, como eu falei lá na aula para vocês de metabolismo energético, podem se beneficiar também nesse sentido de suplementar a creatina para aumentar o estoque dela no corpo, por eles não consumirem as carnes, que são as principais fontes, tá? Situações normais, a taxa de produção é aproximadamente igual, né, à taxa de degradação em creatinina. A creatinina já é um metabólito, né? Depois que a gente utiliza a creatina no músculo, a gente libera a creatinina na urina. Então, em situação normal, a gente utilizou, a gente eliminou, tá ali em pé de igualdade, né? No entanto, quando a gente suplementa em doses de 3 a 5 gramas por várias semanas, os níveis de creatinina aumentam à medida em que o excesso de creatina é filtrado e excretado pela urina, sem grandes problemas, tá? A gente tem doses, pessoal, que são mais seguras e... Opa, voltou lá no BCA. São doses mais seguras e tranquilas da gente trabalhar. Tá? Hoje em dia, a gente sabe que a creatina, ela não tem nenhum risco, né, de gerar ali problemas renais, se o paciente não tiver um histórico de problemas renais, tá? Também é interessante a gente investigar a família, né, se não tem nenhum caso de doença renal em parentes próximos, se ele tiver uma boa ingestão de água e se a gente fizer a suplementação nas doses corretas, né? Então, fazendo tudo certinho e avaliando esse histórico do paciente, não temos riscos em relação ao uso da creatina para problemas renais, tá? E dentro também de uma adequação proteica na dieta. 2 métodos para a gente usar a suplementação da creatina, tá? Então, é um paciente lá de explosão, esporte de explosão, é um paciente que quer aumentar o volume do músculo, como que a gente suplementa? A forma que eu gosto de trabalhar, que é recomendada, são esses 2 métodos, né? Então, a gente tem primeira fase de saturação, o paciente não está usando creatina, vai ser a primeira vez ou depois de muito tempo sem usar. De 20 a 25 gramas a cada 4 horas durante mais ou menos uma semana. Eu prefiro, tá? E o ideal é realmente a gente calcular com base no peso. Vai chegar dentro dessa faixa, depende também do peso do paciente, não sei que seja um peso mais extremo, mas pega 0,3 gramas, multiplica pelo peso do paciente. E aí, esse tanto vai ser o tanto que ele vai receber no dia. Então, aí a gente, vamos supor que chega no valor de 20 gramas, a gente vai dividir em 4 horários, tá? Para ele tomar, vamos dizer ali, de 4 em 4 horas. Então, ele vai tomar 5 gramas, vamos dizer, às 7 horas da manhã, 4 horas depois, 8, 9, 10, 11, às 11 horas da manhã, mais 5 gramas, e assim ele vai até fechar uma semana. Aí a gente fez a fase de saturação, a gente colocou bastante creatina nesse músculo, a gente saturou, né, o estoque de creatina no músculo dele. Então, não vai conseguir subir mais do que esse estoque que a gente conseguiu nessa fase, daí a gente vai para a fase de manutenção, que é manter esses estoques no músculo. Aí a gente abaixa, tá? Aí ele vai consumir uma média de 2, 3 a 5 gramas por dia, que daí vai ser também com base no peso, é 0,03, tá? Na outra fase de saturação é 0,3. A de manutenção é 0,03 gramas por quilo por dia. Momento específico para tomar creatina. Não temos, assim, né, uma coisa fechada, um consenso. Mas é indicado próximo do horário do treino para a gente ter aquele efeito ergogênico também da creatina, tá? Então, assim, consome ela rapidinho vai ser estocada, e aí a gente já vai ter aquele efeito dela para liberar energia para o treino de explosão, de força. Durante os primeiros dias, né, é importante lembrar que o peso ele pode aumentar, então, devido a essa retenção hídrica que acontece por conta do estoque dela no músculo. É a mesma coisa do glicogênio, tá? Também foi demonstrado a suplementação de creatina pode aumentar o armazenamento do glicogênio no músculo, né? Ela também pode melhorar o desempenho nesse sentido do atleta, né? Quando ele também acaba aumentando o estoque de glicogênio, ele acaba tendo também um pouco mais de disposição para o treino. Exercício também melhora a eficácia, né, do armazenamento da creatina. Então, é óbvio que é indicado para quem é treinado, né? Quanto mais a gente vai utilizando o músculo, mais a gente vai conseguindo guardar essa creatina lá no músculo para ela ser utilizada, tá?
Outra questão que também é importante, a co-ingestão dela com carboidrato ou uma combinação de carboidrato e proteína aumenta o armazenamento dela lá no músculo por conta de estimular a insulina. Então, quando a gente estimula a insulina, é muito legal, né? Porque daí a gente consegue uma resposta melhor para a síntese proteica muscular, a gente consegue ter também uma melhor utilização, né? Uma melhor oxidação da leucina, e a creatina, ela também acaba sendo melhor armazenada, né, quando a gente estimula a insulina.